Bom dia, pessoal do primeiro ano A, primeiro ano B e primeiro ano C. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo, professor de Física. Hoje, 7 de julho, terça-feira, nós estamos tendo nosso momento de correção da atividade de Física. A atividade que nós vamos corrigir é a atividade da aula 9, que foi a aula da semana passada, e o assunto eram as 3 leis de Newton. Aqui, como vocês podem observar, abaixo do cabeçalho da atividade tinha uns links para a própria atividade, link para a apostila, o material de apoio para estudo e o link para a videoaula. Primeira questão. O peso de um objeto na Lua é de 48 newtons e a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo quadrados. Determine a massa desse objeto. A fórmula que nós temos é P, de força-peso, é igual a M vezes G. M é a massa e G é a gravidade. A força-peso, mesmo que o objeto tenha a mesma massa, a força-peso em newtons ela vai variar dependendo do local em que esse objeto se encontra. No caso, a Lua ela tem uma gravidade diferenciada com relação à gravidade da Terra. Então, a força-peso desse objeto é diferente lá na Lua, do que aqui na Terra, diante da nossa gravidade. Nós queremos calcular, o que está sendo pedido aqui é a massa desse objeto, que tem força-peso de 48 newtons, na Lua, que tem gravidade de 1,6 metros por segundo. Como nós fazemos esse cálculo? Nessa fórmula, nós vamos substituindo as incógnitas, que nós temos, os dados aí no enunciado. Então, força-peso 48 é igual a m, massa, que é o que está pedido para a gente calcular, vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. Então, 1,6 m é igual a 48. M é igual a 48 dividido por 1,6. M é igual a 30 kg. Então, essa é a massa desse corpo. Resposta correta da primeira questão, letra C. Segunda questão. A massa de um objeto é de 20 kg. A gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo quadrados. Determine o peso deste objeto. Então, a fórmula é a mesma. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Porém, aqui está pedindo justamente para nós calcularmos a força-peso, E a massa já foi dada, bem como a gravidade. Então, vamos fazer esse cálculo, substituindo essas incógnitas da nossa equação, da nossa fórmula. P é igual a M vezes G. P é igual a 20, que é a nossa massa, vezes gravidade, que é igual a 10, não é isso? P é igual a 20 vezes 10, P é igual a 200 newtons. Lembrem-se que a força, ou a força-peso, quando nós calculamos, a unidade de medida é sempre newtons, que é uma derivação das fórmulas, elaboradas por Newton, a qual nos dá essas fórmulas, que nós estamos utilizando para calcular essas duas questões. Terceira questão. Suponha que sobre uma mesa haja um livro. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força que a Terra o atrai é de 10 newtons? Então, aqui não especificou a gravidade da Terra, que a gente sabe que é aproximadamente 10 metros por segundo quadrados, nem especificou a massa do livro, em quilos, certo? Já disse qual é a força-peso, que esse livro está exercendo, sobre a mesa. Então, a gente tem, a lei de Newton nos explica que a cada ação há uma reação, Ou seja, se esse livro está exercendo, um peso de 10 newtons sobre a mesa, para a mesa conseguir sustentar esse livro, ela tem que empurrar o livro para cima com uma intensidade de força igual, igual, anulando uma a outra, para que o objeto permaneça em repouso. Se a força-peso fosse maior do livro e menor da mesa, a mesa não iria aguentar. E se fosse maior da mesa e menor do livro, o livro iria subir.
né, a mesa iria empurrar o livro para cima. Então, como o livro está em equilíbrio, parado, né, em cima da mesa, a mesa está exercendo uma força com a mesma intensidade no sentido contrário, para sustentar esse livro. Então, neste caso, né, através da dedução da lei de Newton, nós não precisamos realizar cálculo. E aí marcamos a letra B, né, que é a força que a mesa está exercendo é justamente 10 newtons, que é a mesma intensidade de força que o livro está exercendo sobre a mesa. Quarta questão. Veja a figura abaixo. Nela há um bloco de massa com m, né, massa igual a 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades F1, 100 newtons, e F2, 75 newtons. Determine a aceleração adquirida pelo bloco. Então, observem que há duas forças atuando em cima desse bloco azul aí no desenho, né? Elas estão atuando em sentidos contrários, certo? Então, quando duas forças estão atuando no mesmo sentido, na mesma direção, nós somamos o valor dessas duas forças, né? Porque elas estão sendo somadas e na sua atuação sobre o objeto. Mas quando elas estão sendo aplicadas no sentido oposto uma da outra, nós temos que subtraí-las, porque parte de uma está anulando, né, parte da outra. Se, por exemplo, F1 fosse 100 newtons e F2 fosse 100 newtons, como elas estão opostas, o objeto ficaria parado, não teria aceleração, né? Ele vai ter uma aceleração porque as forças, apesar de direções diferentes, elas possuem intensidades diferentes. Então, a força resultante vai ser F1 menos F2. F1 é 100 newtons, F2 75. Então, uma menos a outra, a força resultante no sentido de F1, que é a força normal, vai ser de 25 newtons. É a força final que está atuando sobre o objeto, 25 newtons. Sendo assim, né, força, a fórmula que nós temos, né, força é igual a massa vezes aceleração, e o que está sendo pedido na questão é justamente a aceleração. Força, como a gente viu, a resultante é 25 newtons, né, é igual a massa, que é 2,5 kg, vezes a aceleração, que é o que a gente está calculando. Isolamos o A de um dos lados, então A é igual a 25 dividido por 2,5. A é igual a 10 metros por segundo quadrados. Então, neste caso, a resposta correta da quarta questão é a letra D. Quinta questão. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos, conforme vocês podem ver no desenho, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, ele está tentando, né, levantar essa caixa por esse cordão aí preto, né, aplicando uma força de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é, e aí deu a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrados. Então, vamos calcular primeiro, né, considerando a gravidade e a massa dessa caixa amarela, vamos calcular qual é a força em newtons que essa caixa está exercendo sobre a mesa. Então, como calcular? Massa, 5 quilos. Peso, força-peso 10 newtons, né? Que foi aqui o rapaz está tentando aplicar para levantar a caixa. E a gravidade, 10 metros por segundo quadrados. Esses foram os três dados que foram passados nesse enunciado. Primeiro, vamos calcular, né, a força-peso que a caixa exerce sobre a mesa. Então, P é igual a M vezes G. P é igual a 5 kg vezes gravidade, 10. P é igual a 50 newtons. Então, a caixa amarela, né, ela está exercendo uma força-peso de 50 newtons em cima da mesa, ok? Tem uma pessoa, né, no enunciado a gente viu que tem uma pessoa tentando levantar essa caixa, aplicando uma força nesse cordão preto de 10 newtons, né? Então, a força da caixa está sendo aplicada para baixo, né? A força que a caixa exerce sobre a mesa está sendo aplicada para baixo, né? No sentido de baixo, orientação da gravidade, com intensidade de 50 newtons. E o rapaz está puxando essa caixa para cima, né? Com a intensidade de 10 newtons. Então, são direções diferentes, né? Então, uma força será subtraída da outra. A força resultante, né? Que a caixa está ainda na direção para baixo, que é a maior intensidade de força,
é de 50 menos 10, 40 newtons, certo? Então, a força que a caixa está exercendo sobre a mesa é de 40 newtons. No entanto, se ela permanece parada, né, a mesa está exercendo, pela lei de ação e reação, está exercendo a mesma força, com a mesma intensidade em direção contrária para sustentar essa caixa. Né? Então, a mesa está exercendo 40 newtons, né, no sentido vertical para cima, para sustentar essa caixa. Portanto, a resposta correta desta questão é a letra D, 40 newtons. Espero que vocês tenham acompanhado. Né? Qualquer dúvida, entre em contato para a gente esclarecer. Bons estudos, sempre lembrem de acompanhar as videoaulas e acompanhar também as apostilas. Um abraço a todos.